O Ministro da Administração Interna garante que a polícia não tem dado tréguas no combate ao tráfico de droga no Porto. José Luís Carneiro assegura que o Governo já transmitiu à autarquia portuense a disponibilidade para relançar os contratos locais de segurança. E lembra que no ano passado foram detidas 400 pessoas nas zonas mais críticas. Declarações que surgem depois do aviso do autarca Rui Moreira, que pediu que o Ministro resolvesse este problema. O Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, está agora em direto a partir dos estúdios da SIC em Matosinhos. Vale a pena dizer também que a SIC convidou igualmente o Ministro da Administração Interna para um debate sobre este tema. O convite foi declinado porque José Luís Carneiro tinha compromissos e amanhã terá de estar em Coimbra, cedo, às 10 da manhã. Posto isto, boa noite, Rui Moreira, seja bem-vindo. O Ministro disse então que a PSP não tem dado tréguas a este problema, que demonstrou disponibilidade para relançar os contratos locais de segurança. Esta posição já corresponde ao pedido da Câmara Municipal de intervenção mais ativa do Estado? Bem, eu de facto tenho pena que o Sr. Ministro não possa cá estar a debater esta temática, mas vejamos, os contratos locais de segurança que precisam de ser relançados e para isso é preciso um diagnóstico que tem de ser feito pelo Ministério, são úteis, mas não têm uma grande utilidade em zonas de guerra. Eu falei com a Sra. Secretária de Estado, Isabel Oneto, na sexta-feira, e ela prometeu-me que viria proximamente ao Porto para nós darmos início a esse trabalho dos contratos locais de segurança que já tivemos. Mas aquilo tem muito a ver com as populações, tem muito a ver com a mobilização dos jovens. Enfim, é uma atividade social, mas não resolve a guerra que nós temos. Quanto àquilo que é a intervenção da polícia, eu não tenho dúvida nenhuma que tem havido intervenção da polícia. Aquilo que lhe posso dar nota, e acho que toda a gente que conhece estes territórios, e não é apenas a Pasteleira Nova, nem é apenas o Pinheiro Torres, é várias zonas do Porto, neste momento, e a comunicação social tem feito esse trabalho, temos um problema de uma enorme seriedade em que parece, de facto, que os recursos que estão a ser utilizados, quer na investigação criminal, quer por parte da polícia, não são suficientes. Isso parece absolutamente óbvio a qualquer pessoa que conhece a cidade. E a Câmara do Porto disse que não conseguia fazer mais nada, que tinha sido o Estado a fazer. Mas não pode fazer mais nada porquê? Rodrigo, repare, a questão da droga tem, como muito bem tem sido dito, três componentes fundamentais. Há uma componente que é uma componente social. E, naturalmente, nós temos aqui uma comunidade que está extremamente fragilizada e aquilo que nós procuramos, naturalmente, é, junto dessa comunidade, dar as condições necessárias para que haja a possibilidade de se tratarem, de terem um mínimo de assistência. Essa, com certeza, que o temos feito em instalações como o Joaquim Urbano, etc. Depois há a questão de saúde pública. E na questão de saúde pública, o município do Porto, como aliás também foi bem demonstrado este fim de semana na comunicação social, entendeu avançar para uma sala de consumo assistido que está a funcionar e que é custeada pelo município do Porto, que tem permitido que os toxicodependentes ali tenham a possibilidade de consumir drogas ilícitas que levam, portanto, não lhes são fornecidas drogas, são eles que têm de levar as drogas, mas em condições de higiene e de segurança com toda a assistência possível. Há uma outra matéria que nós também... Já agora sobre essa matéria, Dr. Rui Moreira, é que precisamente sobre essa matéria, técnicos que trabalham nesse gabinete pedem mais meios. Não, repare, nós não inventamos a sala de consumo assistido. Quem me convenceu a montar a sala de consumo assistido foi o Dr. João Goldão, que eu encontrei no Parlamento há uns anos atrás e disse-me, que eu conheço bem, disse-me ao Rui Moreira, experimente mesmo a sala de consumo assistido a ver se funciona. E depois criamos uma comissão técnica. Eu não percebo nada de salas de consumo assistido, como provavelmente o Rodrigo também não. O que é que nós pedimos? Pedimos à Direção Regional de Saúde, à ARS, pedimos ao CICAD, que está exatamente debaixo das competências do Dr. João Golão, pedimos à Segurança Social para fazermos um diagnóstico. Onde é que devíamos montar a sala? E ela foi montada num sítio em que é um epicentro do consumo, e deve ser assim, para facilitar o acesso às pessoas, em que essa comissão também definiu qual era o enquadramento da sala de consumo assistido, ou seja, quais eram os serviços que essa sala devia prestar e quais eram os horários de funcionamento. Foi essa comissão que deu esse parecer e foi com base nisso que eu lancei um concurso público.
Portanto, o que está a dizer é que se não há mais meios é porque não corresponde à Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal cumpriu aquilo que lhe foi sugerido, por assim dizer. Eu percebo que as pessoas que lá estão gostariam de ter mais trabalho, se calhar gostavam de ganhar mais dinheiro, mas foi um concurso público. Nós lançamos um concurso público. Surgiu esta entidade, este consórcio que ganhou, e havia um outro consórcio que perdeu e que, aliás, se queixou porque achou que perdeu mal, que era presidido ou liderado pela Santa Casa da Misericórdia do Porto. Se amanhã... Agora, vamos lá ver. Este centro está a ser avaliado e quem comanda a avaliação é o Sr. Diretor Regional de Saúde, o Presidente da ARS Norte. Ele foi à Câmara Municipal do Porto e fez declarações públicas dizendo que aquilo está a funcionar bem. Há um período de avaliação de 6 meses... Nós temos um contrato de 1 ano. Depois, a seguir, pode-se fazer diferente. Agora, eu não reconheço que os técnicos que lá estão, sinceramente, tenham competência para agora dizerem que se devia ter feito mais ou menos. Até porque nós, com a contratação pública, uma vez feito aquilo que nos pediram, nós, naturalmente, não podemos alterar, nem lhes podemos pagar, que era, com certeza, aquilo que eles queriam. Deixe-me falar agora consigo, Sr. Doutor, sobre uma outra questão que é, porventura, mais polémica. No início deste mês, a Câmara Municipal pediu que os crimes de tráfico, mas também de consumo na vida pública, sejam agravados, principalmente quando ocorra esse tráfico e esse consumo próximo de escolas, de hospitais, de parques infantis, de espaços de lazer. Quer explicar porquê e, já agora, de que forma é que isso... não iria entrar profundamente em conflito com a lei que está em vigor desde o ano 2000 e que desde 2001 tem trazido para Portugal um reconhecimento internacional como um país que, de forma inovadora, conseguiu fazer baixar muito consideravelmente várias questões relacionadas com o consumo e com o tráfico de droga. Bom, vamos por partes. Em primeiro lugar, como é que isto foi aprovado? Isto foi aprovado, uma recomendação em reunião de Câmara, que foi assinado por mim e pelos meus 5 vereadores, pela vereadora independente, pelos 2 vereadores do Partido Socialista, que já agora são deputados à Assembleia da República, e também pelos 2 vereadores do PSD. Apenas votaram contra a senhora vereadora do Bloco e a senhora vereadora da CDU. A recomendação não aborda apenas essa matéria. Ela aborda também a questão de considerar que o combate policial ao tráfico deve ser uma prioridade absoluta, porque nós temos neste momento uma situação no Porto que é uma situação descontrolada, como toda a gente sabe. A lei pode estar muito bem, mas se viu, e terá tido com certeza a possibilidade de ler a entrevista do professor João Golão ao Expresso, há alguns aspectos que são relevantes. Ele diz, por exemplo, que o consumo de droga está a aumentar. Diz que o crack se está a transformar numa droga dominante, que o perfil dos consumidores é cada vez mais gente jovem, que o poder político se convenceu em dada altura que o problema da droga estava resolvido em Portugal e objetivamente não está. E, portanto, aquilo que nós verificamos naqueles territórios é que nós temos uma situação à porta das escolas, por exemplo, absolutamente terrível, em que há pessoas que estão a consumir, a chutar para a veia, como nós dizemos, e que nada sucede. E a PSP e a polícia, que têm o monopólio da segurança, porque nós não podemos fazer isto, a Câmara não pode intervir em proteção e segurança, nada pode fazer porque é permitido que alguém esteja à porta de uma escola a fazer isso. E reparem, nós, naturalmente, para mim, eu sou o maior libertário possível. Eu acho que as pessoas podem fazer isso no espaço privado, aquilo que entenderem. É um pouco uma questão de ter relações sexuais. As pessoas podem ter as relações sexuais que querem, onde quiserem. Há um sítio em que não podem ter. Não podem ter à porta de uma escola, porque é atentado ao pudor. O Rodrigo repara a idiotice, porque não há outro nome disto. Há uns anos atrás, salvo erro, em 2019, saiu uma lei. A lei proíbe vender e anunciar batatas fritas, gelados e tudo mais à porta de uma escola. Tudo isso é proibido. Mas há alguém que está lá a chutar para a veia. Não há forma de impedir de o fazer. E aquilo que os professores nos contam, e contam-nos os pais, por exemplo, da escola das Condominhas, ali muito próximo do Pinheiro Torres, é que de manhã, antes dos alunos poderem entrar para o recinto escolar, eles têm que andar a apanhar com todo o cuidado
seringas com sangue e pratas utilizadas. E isto é absolutamente intolerável. Se houver outra dizer, forma... Então, que o Porto está a regressar ao flagelo dos anos 90? Eu não sei, eu acho que o fenómeno a quem compete fazer o diagnóstico é o Sr. Ministro da Administração Interna e por isso acho muito bem que ele faça contratos locais de segurança e tudo mais. Há uma coisa, Rodrigo, que eu objetivamente tenho que pensar. Esta lei foi pensada, até o próprio nome da lei fala nos direitos dos consumidores. Esqueceram-se que aqui há outras forças em presença. Há as senhoras que têm medo de sair de casa para ir ao supermercado. Há as crianças que à porta das escolas têm este drama. Então o caminho deve ser qual, Dr. Rui Moreira? O conjunto, a meu ver, o caminho passa por, como disse o Dr. João Golão, e bem, voltar. Durante muito tempo nós tínhamos o IDT, salvo erro até 2009 ou 2010 havia o IDT. Em determinada altura o Estado resolveu abandonar a necessidade de ter o IDT, fez um desinvestimento no acompanhamento dos toxicodependentes, criou os SICADs e, segundo diz o Sr. Vice-Presidente do Dr. João Golão, na cidade do Porto, quanto é que é gasto para tratar desta comunidade em situação de problemática? 500 mil euros por ano. Não chega, naturalmente, repare, mais do que isso, estamos nós a gastar na sala de consumo assistido. Portanto, é preciso trabalhar fortemente junto desta comunidade. Já agora, por falar em trabalhar fortemente junto da comunidade, a lei de 29 de novembro do ano 2000, a lei número 30, também previa a criação, e que foram criadas comissões para a dissuasão da toxicodependência, serviços especializados para a aplicação da lei, para onde são encaminhadas pelas forças de segurança e tribunais pessoas que estejam a consumir ou na posse de drogas. E estes serviços existem em todos os distritos de Portugal continental. Qual é que é o quadro que estas comissões têm no distrito do Porto, nomeadamente também na cidade do Porto? O quadro que nós temos é que, neste momento, o número de pessoas que são reencaminhadas pela polícia para essas comissões é metade do que era em 2015. Porque a própria PSP não tem recursos para o fazer. E, portanto, essas comissões funcionam, vegetam, mas não há, de facto, meios nem vontade política de tratar disso. Porque, no fundo, o que é que acontece? É quando a PSP encontra alguém que está a consumir, pode dizer assim, olha, o senhor tem que ir àquela comissão. Ou não pode levar obrigatoriamente. E, portanto, o que acontece é que, de facto, essas comissões não funcionam. Isso próprio o Dr. João Golão tem alertado. E, portanto, nós não estamos a tratar dessa população devidamente. Temos problemas gravíssimos com doenças infectocontagiosas, de que a tuberculose multiresistente é seguramente a mais perigosa. Temos essas pessoas perdidas no meio da rua, a consumirem e a passearem-se pelo meio da rua numa situação de verdadeiros zombies. Mas, ao mesmo tempo, o que é que temos? Temos a outra população. A população que vive ali, que trabalha ali, que tem medo, que não pode sair, que vê os seus carros assaltados, vê escadas, inclusivamente, uma piscina. Repare bem, há dias, a piscina do Fluvial, havia crianças a nadar lá dentro e a piscina foi apedrejada e caíram pedras no fundo da piscina. E, portanto, nós temos uma situação em que o Estado não está a ser capaz de resolver o problema que existe ali. Por subfinanciamento ou por falta de vontade política para encarar esta realidade e estando encostado à realidade que se construiu a partir do ano 2000? Eu acho que se convenceu que uma lei boa resolve os problemas para sempre. As leis podem ser melhores ou piores, mas tem que ter atenção às circunstâncias em particular. Aquilo que o Dr. João Golão diz, por exemplo, que as overdoses aumentaram desde a pandemia, que tem vindo a aumentar, que o crack se transformou na droga dominante, toda essa circunstância tem que ser encarado de frente pelo Estado, que tem um monopólio da proteção e segurança dos cidadãos. E dizermos que a lei é muito boa é muito conveniente, mas a verdade é assim, quando nós lá chegamos e falamos com estas pessoas, e eu falo com elas muitas vezes e vou lá muitas vezes, as pessoas vivem em desespero. E depois, Rodrigo, há a questão do exemplo. E o exemplo também é uma questão que nós devemos ter em atenção. Aquelas pessoas que vivem no bairro, segundo o JN, naquele bairro, há 6 pontos de venda e vendem 100 mil euros de droga por dia. Portanto, há ali umas vendas, há ali 3 famílias, provavelmente, que vendem 100 mil euros de droga por dia. É o que diz o JN. E eu acredito. E repare, para os miúdos daquele bairro, qual é o exemplo? Aqueles miúdos, qual é o futuro deles? Eles que
que vão pensar assim: amanhã o meu futuro é trabalhar no Pingo Doce ou no Continente, numa caixa a ganhar 700 ou 800 euros por mês. E tenho aqui os meus vizinhos que numa hora ou em 2 horas ganham esse dinheiro que eu ganharei num mês a traficar droga. Portanto, mas quem nos esteja a ouvir, o Dr. Rui Moreira, poderá automaticamente pensar, mas porquê é que a Câmara não manda para lá, por exemplo, a Polícia Municipal? Porque a Polícia Municipal... O Comando Metropolitano da PSP não manda para lá polícias? Não, a Polícia Municipal não pode fazer isso. A Polícia Municipal de Porto e Lisboa, o que é que pode fazer? Pode fazer a chamada fiscalização e resolver os problemas do trânsito. Não pode intervir na proteção e segurança dos cidadãos. A não ser... Por exemplo, da Polícia Municipal não poderia ser um fator dissuasor? Não. E nós, de qualquer maneira, posso-lhe dizer que, relativamente à Polícia Municipal, nós, neste momento, também não temos agentes. Nós devíamos ter na Polícia Municipal... Este problema, aliás, Carlos Moedas falou há dias sobre esta matéria. Nós deveríamos ter na Polícia Municipal 280 agentes. Neste momento, estamos com menos 90 agentes do que deveríamos ter, porque a Escola de Polícia não está a formar polícias de segurança pública suficientes que nós depois podemos requisitar. Portanto, a Polícia Municipal não só não tem competência na proteção e segurança, não pode combater a criminalidade, mas, além disso, nós não temos polícias. E eu julgo que a verdade que o Sr. Ministro deve encarar é que a PSP também não tem esses recursos. Eu não sou crítico. Deixada esta mensagem, que provavelmente vai ser repetida na reunião que, por aquilo que percebi no início desta nossa conversa, vai ter com a Secretária de Estado. Dr. Rui Moreira, muito obrigado por ter estado connosco. Muito obrigado, foi um prazer grande. Muito boa noite. Um abraço, obrigado. Fazemos agora uma curta pausa neste jornal, já voltamos à sua companhia. Até já.